Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus, onde só os filhos da livre compreenderão, como disse Paulo em Gálatas 4:31. Mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Olha o título dessa mensagem: Ivete Sangalo e Baby Brasil e o Apocalipse. Vamos rir. Eu vou passar um vídeo aqui dessas duas abençoadas durante agora essa época de carnaval, né? E teve uma repercussão muito grande no Brasil. Eu li alguns comentários aqui dizendo: Júlio, por que você não faz uma mensagem? E de repente aí a gente colocando, né, no YouTube aí o título com essas duas personagens aí, é uma oportunidade de propagar o Evangelho da graça de Deus, que inclusive essas duas precisam ouvir, principalmente a Baby Brasil. Pense numa mulher perturbada, religiosa, essa Baby Brasil, viu? Então eu vou passar um vídeo aqui de 1 minuto e meio só, elas duas conversando, e Baby Brasil dizendo que já estamos no Apocalipse, que o arrebatamento vai ser nos próximos 5 ou 10 anos. Coitada, vítima do sistema religioso essa mulher, né? Então eu vou colocar o vídeo, depois aqui eu vou dar uma palavra com relação ao carnaval e o apocalipse e o arrebatamento, essa heresia e essa grande fonte de renda do sistema religioso. Vamos lá, vamos assistir o vídeo, 1 minuto e meio só. Você tá olhando pra ela, viu? Eu te amo e eu queria te pedir uma coisa. Você não quer ser a você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível. Então, obrigado, galera! Eu não vou deixar acontecer. Ela não vai deixar acontecer. Apocalipse serve quando a gente maceta a campanha, Senhor. Canta uma pequena Eva pra mim agora. Eu vou cantar um macetão porque Deus está mandando um macetão certo. Você vê, né? Ela disse que o Apocalipse, que entramos na época do Apocalipse, né? E que o arrebatamento vai acontecer de 5 a 10 anos. Essa abençoada da Baby Brasil, que é uma vítima do sistema religioso. E Ivete diz que vai tentar impedir que aconteça. Gente, olha só o que diz aqui, Gálatas 5, 19 a 21. Quando eu passei 14 anos no sistema religioso evangélico, né, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus, a gente usava muito esse versículo aí para dizer que carnaval é a obra da carne. Se você inverter o nome carnaval, dá aval da carne, liberação da carne. E eu dizia, né, os pastores ensinam, né, que carnaval é a festa que Satanás assina. Olha só como eu era um perturbado religioso, né? Como essa Baby Brasil aí, que é vítima do sistema religioso. Eu vou ler aqui, Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Essas obras da carne, nenhum sistema religioso graça tem essa revelação, tem esse entendimento. Você acha que Paulo brincava carnaval? Paulo assaltava banco, matava, roubava, estuprava, essas coisas? Não. Claro que não. Então as obras da carne, na época de Paulo, ele se referiu às 613 leis da Torá, mais especificamente das 613, as 365 leis negativas, porque eram 365 leis negativas e 248 positivas. Você tem que fazer isso. Só que isso aqui é um resumo das 365 leis negativas. Você não pode fazer isso. Já pensou? 365 leis. Então Paulo, quando fala porque as obras da carne são manifestas, as quais são, essa relação aqui é um resumo das 365 leis da Torá. Não tem nada a ver com a carne ativada nos dias de hoje. Então, das 365 leis, ele faz um resumo. Ó.
Você não pode adulterar, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Porque eram 365, ele não ia citar aqui as 365. Então ele fez um resumo das obras da carne, que era a prática das leis, das 365 leis, depois da cruz. Paulo estava depois da cruz. E coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, essas obras da carne, essas aí 365 leis da Torá, não herdarão o reino de Deus. Reino de Deus não tem nada a ver com o céu e muito menos a ver com o inferno. É o que ele falou lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, que através dessa passagem os pastores falaram para mim que minha avó estava no inferno. Porque não erreis, nem os idólatras herdarão o reino de Deus. Aí o sistema religioso entende que reino de Deus é o céu, e se a pessoa não vai herdar o reino de céu, vai para onde? Para esse inferno, que é uma grande fonte de renda desse maldito sistema religioso, e eu passei 14 anos acreditando que minha avó estava no inferno. Então Paulo está dizendo que os praticantes aqui, assim como 1 Coríntios 6, 9 e 10, que eles não vão herdar o reino de Deus aqui na terra, na época. Jesus disse, é chegado, chegou o reino de Deus. João também fala, chegou o reino de Deus, que era paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Nada a ver com o céu. O céu é o terceiro, é o paraíso, o terceiro céu que Paulo foi arrebatado. Então o reino de Deus era paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. E Paulo está dizendo aqui também que os que praticam essas obras da carne, essas 365 leis da Torá, não herdarão o reino de Deus. Vocês não vão ter paz, vocês não vão ter alegria. Tudo isso é isso que Paulo está falando. Você vê que em Romanos ele também diz, Romanos 8:8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A mesma coisa, aqueles que estão na prática das 365 leis da Torá, ele usou a expressão humana, não pode agradar a Deus. Lógico que aqueles que tiveram o entendimento do Evangelho na época, fizeram a vontade de Deus. E muitos Deus não tirou o véu. Isso acontece até hoje. Então, nossos amados irmãos evangélicos que não compreendem a graça, eles estão certos, logo porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Todos estão certos diante de Deus, mas Deus não é a favor da unanimidade. Por isso que todos estão fazendo a vontade dele. Então, essa passagem de Gálatas 5, 19 a 21 é um resumo das 365 leis. E aqui, um resumo do fruto do Espírito, ou seja, o Espírito ativado na época não tinha prazer nas obras da carne, nas obras da lei. É praticamente semelhante aos dias de hoje. Veja, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Viu aí que Paulo está se referindo à lei? Não há lei. Porque o quê? Está com o espírito ativado. O camarada aqui não estava mais praticando as leis de Moisés. Ele estava com o espírito ativado, praticando o quê? O amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E os quais, que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Tem pessoas que comentam comigo, Júlio, quer dizer que está na graça, pode fazer tudo, pode matar, pode roubar. Às vezes eu até brinco, sabe? Você tomou seu remedinho já? Eu acho que você não tomou seu remedinho hoje, que vem com essas heresias, querendo justificar que quem está na graça pode fazer tudo, que dá liberdade para fazer tudo. Olha, se já nessa época quem realmente compreendeu a palavra do Evangelho já não ficava na carne, imagine nos dias de hoje. Lógico que essa carne ativada aqui, eles praticavam as leis de Moisés, ao contrário dos dias de hoje, que hoje a maldade do homem é a carne também ativada, fazendo a vontade de Deus, porque o bem e o mal pertencem a Deus. Ele usa o bem e o mal para colocar em prática os seus desígnios. Está lá Isaías 45, 7. Eu causo o bem, eu causo o mal, a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas.
Só que nós que temos o espírito ativado. Então, na época, as pessoas que tinham o espírito ativado faziam isso aqui, o amor, o gozo, paz. É isso que a gente faz. Nós não temos prazer na carne ativada. Não temos prazer. Eu tenho falado isso, que foi que mudou na minha vida? Absolutamente nada. Eu continuo sem beber, sem fumar, vivendo para a família, vivendo para os netos, para a mãe, para o trabalho. Não mudou absolutamente nada, gente. A única coisa que mudou em mim há 6 anos foi que hoje eu reino em vida, eu descanso, eu tenho uma paz que eu não tinha quando eu passei 14 anos no sistema religioso. É só essa a diferença. A graça não faz com que tenhamos libertinagem. Libertinagem é coisa de moleque, eu não prego libertinagem aqui, eu sou a prova viva que eu não prego isso aqui. Eu prego liberdade de espírito. É muito diferente de libertinagem. Então esse Apocalipse, que Ivete Sangalo diz que vai impedir e que ela e Baby Brasil está dizendo que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos o arrebatamento, olha só. Né? Porque ela acredita, os pastores dizem que das 7 igrejas que João disse, enviou as cartas, as 7 a gente vai ver aqui, nós estamos num período de Laodiceia. Por quê? Porque das 7 igrejas, Laodiceia foi a última. E os pastores, para colocar medo e terror, dizem aos evangélicos: meu irmão, qual é a última igreja que João escreveu aí? Laodiceia, pastor. Pois é, meu irmão, nós estamos vivendo o período de Laodiceia. Quantos evangélicos concordarem, acreditarem que mundo na Bíblia é mundo planeta, terra na Bíblia é terra planeta, vão continuar sendo enganados. Mundo de Israel, terra de Israel, tudo foi para Israel. Tudo já aconteceu, gente. Esse livro aqui, eu tenho falado em quase todas as mensagens. Esse livro aqui, ele não é mais profético. Ele é histórico. Isso aqui é um livro de história. Os pastores contam histórias e espiritualizam tudo. Eu acho que o ponto de partida para entender a graça é compreender que esse livro aqui é um livro de história. Mas é graças a esse livro que nós conhecemos o nosso Deus. Se esse livro não existisse, espiritualmente não ia mudar absolutamente nada. Tudo já aconteceu, gente. De Gênesis a Apocalipse foi para Israel. Tudo já aconteceu. Olha só o que diz aqui. Lucas 21, 20 ao 22. Olha só. Mas, quando virdes, ele está dizendo isso para os discípulos dele. Você vê a grande tribulação, o sermão da montanha, tudo para aquela época. Jesus, quando falou isso, ele falou quando ele tinha 31, 32, menos de 33 anos. E ele disse: não passará esta geração, e uma geração na Bíblia são 40 anos. Você vê, de 32 ao ano 70, são 38 anos. Viu aí? Naquela geração, estava faltando algumas décadas para acontecer o Apocalipse, a ressurreição do Espírito, a ressurreição dos mortos, que é do Espírito, e a volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel. Tudo aconteceu. Ou seja, o Antigo Pacto, o Velho Testamento, fala sobre, leva para o Novo Testamento. E os dois levam para o ano 70. Tudo para Israel. Tudo já aconteceu. Só que os pastores, se falarem isso, eles quebram, fecham essas chamadas igrejas. Se os evangélicos compreenderem o evangelho da graça, essas igrejas fecham, os pastores ficam desempregados e o povo feliz. Só que nunca eles vão pregar. Nós sabemos que inferno significa sepultura, que o inferno falado por Jesus foi o Guiena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém e que hoje é um ponto turístico de Israel. Nesse lixão, nesse crematório, jogava-se pessoas e animais mortos, enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Salvação nunca foi do Espírito, sempre da mente. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo Espírito é perfeito, intacto, sem gênero e eterno. Ele veio, participou de carne e sangue, e depois ele volta quando a carne tombar, com um novo corpo glorioso igual ao dele, Eclesiastes 12, 7, Filipenses 3, 21. Pecado era transgressão de leis. Eu recebo comentários quase todos dizendo: Júlio, quer dizer que você não é pecador? Quando o evangélico diz que é pecador, o que é que ele está dizendo ali com relação a João 1, 29?
Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oi, não tirou? Zacarias 3,9. Removerei o pecado desta terra no único dia. Que dia? Na cruz. Quando vai acontecendo esse dia, João vê Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os evangélicos não compreendem que pecado era transgressão das 613 leis da Torá. 1 João 3,4. Pecado, de fato, é transgressão das leis. Não existe mais leis. Romanos 10,4. Quando Paulo entendeu isso em Romanos 5,8, Paulo disse: quando ainda éramos pecadores. Paulo compreendeu, ele viveu o período transitório antes da cruz, pecadores. Depois da cruz, Paulo já dizia: éramos pecadores. E os evangélicos dizendo hoje que são pecadores. Os pastores têm interesse em fazê-los acreditar que eles são pecadores, porque aí fica na mão deles. A volta de Jesus foi um juízo sobre Israel. Ele veio apenas para Israel. Mateus 15, 24. E a volta dele foi um juízo sobre Israel. Apocalipse 14, 7. Então olha só, Lucas 21, 20 e 22. Mas quando virdes, meus discípulos, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ele falou isso no ano 32 e isso aconteceu 38 anos depois. No ano 70, em abril, João não escreveu porque ele finalizou o Apocalipse antes do ano 70, mas a história confirma, o Google, que houve ali um grande cerco do Império Romano e que mais de 1 milhão de judeus morreram. João teve uma visão de lago de fogo, não tem nada a ver com esse lago de fogo que os pastores pregam, porque isso é estratégia de levar medo e terror. Então, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, o que é que nós temos a ver com isso? Sabei então que é chegada a sua desolação, a sua destruição, a grande tribulação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, para as montanhas. O que é que você tem a ver com isso, meu querido, minha querida evangélica? Os que estiverem na Judéia. Judéia era o centro de Jerusalém, onde aconteceu a grande tribulação. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, para as montanhas, não fiquem em Jerusalém. Os que estiverem no meio da cidade, em Jerusalém, na Judéia, saiam, E os que nos campos, se estiverem nos campos, não entrem na cidade. Não entrem na cidade, porque dias de vingança são estes. A grande tribulação, a ira de Deus, o juízo de Deus. Teve um juízo contra o Egito, contra a Babilônia, e o último juízo de Deus, entre aspas, contra Israel. Porque dias de vingança são estes da época, para que se cumpra o quê? Todas as coisas que estão escritas. Tem tradução que diz toda a escritura. Viu aí que a Bíblia é um livro histórico, não é mais profético. Não tem mais pastores nem profetas. Não tem mais eis que te digo, nem assim diz o Senhor. Não tem mais os milagres da Bíblia nos dias de hoje. Para que se cumpram todas, não é muitas, algumas não, todas as coisas que estão escritas, ou seja, as Escrituras. Viu aí que a Bíblia é um livro histórico, tudo foi cumprido, tudo foi para Israel. Revelação, Apocalipse 1 do 1 ao 3, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, olha a linguagem, seus servos, as coisas que brevemente deve acontecer, Baby Brasil. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as palavras que nela estão escritas, porque o tempo está o quê? Está próximo, Baby Brasil.
Do 7 ao 9, eis que vem com as nuvens. Nuvem significa juízo. Eu imaginava Jesus vindo numa nuvem, num cavalo branco, pocotó, pocotó, pocotó. Que heresia, eu era um perturbado religioso. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Todos os olhos viram a grande tribulação, que foi a volta de Jesus. O juízo vindo, e todo olho viu. Que olhos? Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta dele, que foi representada pelo juízo sobre Israel. Até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra. Terra de Israel, as 12 tribos de Israel, o que é que nós temos a ver com isso? Se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e o que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, para as 7 igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia, e companheiro na tribulação, na aflição, viu aí? E no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. 10:11. 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como trombeta, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, João, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. O que é que nós temos a ver com isso? Que hoje é a Turquia, a Ásia Menor. Eu mando uma carta para você, o que é que teu vizinho tem a ver com isso? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadélfia e Laodiceia. Aí a última foi Laodiceia. O cão guloso chamado com rótulo de pastor diz: meu irmão, estamos no período de Laodiceia. Aí a ovelhinha evangélica acredita nisso. Olha aí, ó. A ilha de Patmos aqui, tá vendo? Ilha de Patmos. E você vê, ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia, a última lá, ó. Tá vendo? O que é que nós temos a ver com isso, gente? Absolutamente nada. Olha aqui, ó. Ele respondeu: fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mateus 15:24. Apocalipse 14:7. E ele disse em alta voz: temo a Deus e glorifico-me, pois o quê? Chegou, verbo presente da época. Baby Brasil está dizendo que vai chegar daqui a 5, 10 anos o arrebatamento. O arrebatamento dos espíritos foi a ressurreição dos espíritos no ano 70. Porque Jesus disse a Pedro: e as portas do inferno, da sepultura, não irá prevalecer sobre a minha igreja, os meus eleitos, meus santos, meus predestinados. Porque quando o eleito morria, o espírito ia para o túmulo. Prevalecia o inferno, a sepultura. No ano 70 houve a ressurreição. Então, do ano 70 para cá, o espírito, quando a carne tomba, o espírito não vai mais para o inferno, não vai mais para a sepultura, porque Jesus disse: não vai prevalecer. Então, do ano 70 para cá, quando a carne tomba, o espírito volta para Deus. Por isso que nós já estamos na vida eterna. Chegou, verbo presente da época, estava tudo prestes a acontecer. Hebreus 10:37, Paulo diz: em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. É uma insanidade essa Baby Brasil, vítima do sistema religioso. Você vê que é uma mulher boa, honesta, está com boas intenções. Ela vai para esse carnaval aí acreditando que está ganhando almas para Jesus, e ela acredita, né, que é uma oportunidade que Deus está dando a ela para ela levar a palavra e falar essa baboseira, essa heresia aí para Ivete Sangalo. Quer dizer, ela disse que estamos entrando no Apocalipse, que o arrebatamento vai acontecer de 5 a 10 anos. E a outra perturbada, Ivete Sangalo diz o quê? Nós vamos impedir o Apocalipse. Olha, duas insanas. Gente, com relação a carnaval, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu nunca fui muito chegado a essas festas, não. Antes de entrar no sistema religioso, né, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus, né, 14 anos, né, eu era muito de brincar em clube. Eu nunca gostei, eu nunca bebi. Eu tomava um copo de cerveja, ficava tonto. Eu nunca fui de beber, nunca fumei. Então eu ia muito para o esporte. Eu sempre pratiquei o esporte, natação, joguei bola no esporte. Infanto dentro de leite, né? Eu sempre morei ali perto do esporte.
Então eu ia muito brincar carnaval no Clube Esporte e no Internacional, que é um perto do outro. Mas nunca gostei de agitação. Eu tinha assim minhas amizades ali afastadas. Nunca gostei da gandaia, dessa festa, de estar muito presente. Eu nunca gostei. Então depois eu entrei no sistema religioso, né, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. Você vê que na última congregação que eu fiz parte, que foi aqui em João Pessoa já, Assembleia de Deus, inclusive uma família abençoada de empresários que saíram do Rio de Janeiro, tem um ministério aí no Rio de Janeiro, Jardim América, e hoje toda a família mora aqui em João Pessoa. Chegaram, logo depois que eu cheguei em João Pessoa, essa família chegou. Então ele, pastor Hélio, é um oficial, acho que é da Aeronáutica, os filhos são empresários, gente da melhor qualidade, pessoas boas, honestas, íntegras. E são aquelas que eu digo hoje que são pessoas vítimas do sistema. Como a gente tem aqui no canal pessoas, Júlio, eu passei 30 anos de Batista, 30 anos de Assembleia de Deus, fui pastor, fui professor de escola dominical, eu aprendi errado e ensinei errado. Então a última congregação que eu fiz parte do sistema religioso há 6 anos foi a Assembleia de Deus dessa família linda e abençoada que é a família do pastor Hélio. Empresários, pessoas que colocam o dinheiro do bolso deles para pagar salário, para pagar despesa, pessoas honestas e íntegras. Eu tenho certeza absoluta disso, que eles são vítimas do sistema. Quando eu comecei a entender a graça, meu filho caçula, Gabriel, ele tinha 12 anos. Então já estava perto de se batizar nas águas. Essa prática judaica que tem aí, que é judaísmo puro, o arrependimento de pecados. Não existe mais pecado, né? Então estava perto do meu filho já ser batizado. Foi quando eu entendi a graça e disse, não vou mais. O pastor lá, do filho do pastor Hélio, esteve aqui na minha casa, no meu apartamento lá, e disse, Júlio está quase um desviado. Porque quando eu comecei a compreender a graça, eu já falei aqui que foi através de um pregador que já morreu há muitos anos, pregava muitas heresias, nem brasileiro ele era, pregava muitas heresias, ele morreu de cirrose. Então ele pregava dízimo, ele pregava testemunhos nas nuvens, ostentava muito luxo, muita riqueza, enfim, pregava muitas heresias, mas ele separava o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado, o antes da cruz e o depois da cruz. Então Deus usou esse homem para que tirasse o véu da religião. E eu comecei a assistir outras mensagens da graça. Interessante que quando eu morava nesse bairro, Miramar, aqui em João Pessoa, hoje eu moro no Conde, eram 4 torres, né, A, B, C e D, eu morava na torre A, e no meio tem uma pista de Cooper. E eu começando, né, tinha acabado de entender a graça. E eu ficava passeando assim, caminhando na pista do prédio, e eu acho que quem me visse na varanda lá, dizia, aquele homem ali tá doido. Eu ficava gesticulando, sabe? Porque tudo na graça se encaixa, tudo é perfeito, faz sentido, tudo se encaixa. A gente sabia que tinha algo de errado, a gente não concordava com isso, não concordo com isso, mas a gente ia por influência do cônjuge, dos amigos, da amizade, a gente ia, mas a gente não estava satisfeito. Quando nós ouvimos uma mensagem da graça pela primeira vez, glória a Deus, e eu fiquei ali maravilhado, andando, fazendo caminhada na pista de Cooper lá do condomínio, e quem me visse na varanda, dizia, aquele homem está doido, ele está gesticulando, porque eu ficava assim, gesticulando, dando glória a Deus, ouvindo a mensagem da graça. Então veja só, imediatamente quando eu entendi a graça, eu, minha esposa e o meu filho caçula, que tinha 12 anos, saímos imediatamente da igreja. Veja só, durante os 12 anos do meu filho que ele saiu, até hoje ele tem 18. Se meu filho hoje estivesse na bebedice, na droga, na prostituição, os pastores iam dizer, tá vendo, abandonou a igreja, se afastou de Deus, olha o resultado. Gente, isso não se encaixa, graças a Deus, na minha família. Hoje eu tenho 4 filhos, todos eles entendem a graça, nenhum está brigando com Satanás, os outros 3 bem maiores, mais velhos, frequentavam, foram batizados, acreditavam em diabo e inferno. Hoje nenhum deles frequentam igrejas. E são 4 filhos abençoados. Nenhum bebe, nenhum fuma. Meu filho caçula, o Gabriel, é muito apegado à mãe, fica o dia todo aqui no condomínio, terminou o ensino médio dele, vai começar agora esse mês engenharia civil. Então eu tenho 4 filhos abençoados que não têm vício nenhum. 4 presentes de Deus eu tenho. E você vê que eles
não frequentam nenhuma igreja. Teve um comentário, eu acho, de uma mãezinha aqui uns dias desses, que disse: Júlio, eu prefiro o meu filho estar na igreja do que estar na noite. Eu hoje também, se tiver de escolher meu filho estar numa vigília ou ir para a noite, para a gandaia, para a farra, é óbvio que até hoje eu prefiro que ele vá para uma vigília. Mas o que eu quero que entendam é que existe um meio termo. Ou seja, eu tenho 4 filhos que não estão indo para esse lugar chamado igreja, não estão indo para a vigília e não estão indo para esse mundão aí que o sistema religioso fala. Não bebem, não fumam, são famílias, vivem casados, cada um aí está montando a sua família. Eu tenho 2 filhos aí que vão se casar esse ano. Tenho o meu filho caçula aqui, que já está há 6 anos que não frequenta a igreja, e é uma bênção. Então, entre o mundão, essa farra, bebedice de farra dos jovens, e a igreja, existe um meio termo. Né? Não existe só esses 2 não, e eu sou a prova viva disso. Então eu queria só abrir esse parênteses e falar com relação a carnaval. Eu nunca gostei, eu nunca fui muito chegado a carnaval. Então hoje, agora mesmo, eu moro aqui num condomínio e eu fui comer uma pizza no bairro de Jacumã. Quase nesse instante, né? Hoje é domingo, né? De carnaval. Eu disse: minha filha, vamos ali comer uma pizza. Tem uma pizza da lenha que a gente gostou uma época dessa, vamos lá. Só que eu não consegui chegar na pizzaria. Por quê? Porque tem as Virgens de Jacumã. Eu não sabia nem que existia isso, porque eu conhecia a Virgem de Tambaú, as Virgens de Tambaú, que eu morei em Tambaú, na praia lá em João Pessoa, e tem a famosa, as Virgens de Olinda. Como eu estou morando aqui faz 6 meses, no Conde, né? Jacumã é um bairro, é a parte da praia. É mais ou menos 7 quilômetros de onde eu moro, pela PB, né? E quando eu cheguei lá, o engarrafamento, as pessoas voltando, os homens vestidos de mulheres, enfim, eu não consegui chegar na pizzaria. Eu peguei, voltei, disse: não, vamos comer sanduíche de queijo em casa. E a gente fez a farra em casa mesmo. Então eu nunca fui muito chegado a isso, eu nunca fui de agitação. Mesmo quando eu brincava, às vezes eu ia para Olinda, Carnaval de Olinda, mas eu gostava muito de esporte e clube internacional. Então eu ficava ali com a minha turminha, sem beber, sem fumar, brincando. Hoje eu tenho uma irmã que brinca, um irmão que brinca, irmão de sangue mesmo, minha irmã brinca, bota fantasia e vai para o Galo da Madrugada, vai para Olinda, ela brinca. Gente, nunca aconteceu nenhum problema. Nem comigo, nem com minha irmã, nem com meu irmão. Agora, lógico, é uma festa de que atrai multidões. E quando atrai multidões, humanamente falando, está ali sujeito a muitas coisas. A violência cresce. Você hoje mora numa cidade pequena, a violência tranquila. Você vai para uma cidade grande, a violência é maior, porque a população é maior. Tudo isso, humanamente falando. Então, meus irmãos, eles brincam, tudinho, são pessoas maravilhosas. Então, é uma festa que tem a intenção de levar alegria. Agora, por conta da multidão, tem as pessoas que se aproveitam, são os bandidos, são gente que está com a carne ativada. Só isso. Então, essa é uma breve palavra para falar com relação a essas 2 insanas aqui, né? A Ivete Sangalo e a Baby Brasil, que repercutiu no Brasil. Eu recebi algumas mensagens: Júlio, por que você não fala uma mensagem com relação a esse episódio? E de repente eu vi assim uma oportunidade realmente de propagar o Evangelho da Graça, uma vez que essas 2 personagens aí são muito consultadas no Google, no YouTube, né? Então é uma oportunidade para a gente levar. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão ouvindo aí pela primeira vez uma mensagem da graça de Deus. E se você entender o Evangelho da Graça, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. São verdadeiros alçapões, arapucas, e muitas delas são verdadeiros antros, lugar asqueroso propenso à corrupção. Inferno significa sepultura. O ser diabo nunca existiu. Os últimos dias, que essa Baby Brasil diz, estamos nos últimos dias, foram os últimos dias de Israel. Primeira Guerra Mundial, Jesus não voltou. Segunda Guerra Mundial, Jesus não voltou. A peste negra, Jesus não voltou. Essa pandemia aí, Jesus não voltou. Como é que Jesus vai voltar se o Espírito Santo habita em nós? Foi um desafio que eu lancei para evangélicos, pastores e teólogos. Ninguém me refutou. A Trindade é uma heresia. Não existe 3 deuses. Existe um único Deus que falava com os profetas, que se fez carne e habitou no meio deles. Está lá em Hebreus 2,14, e o que habita, mora e reside. Desde Atos 2, Pentecostes,
fazendo cumprir a profecia de profeta Joel 2,28, que ele iria habitar em toda a carne. Ora, a Trindade é uma heresia. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Ele seria a segunda pessoa da Trindade? Claro que não. Ele disse lá em João, importa que eu vá e envie o Consolador, o Espírito Santo. Se eu não for, ele não vem. Se eu for, eu vou lhe enviarei. Então Jesus foi, e em Atos 2, Pentecostes, o Espírito Santo habitou em toda a carne. Então, se o Espírito Santo habita desde Atos 2 em mim e em você, como é que Jesus vai voltar? Isso é uma heresia, é uma grande fonte de renda desse maldito sistema religioso. A volta de Jesus foi representada pelo juízo sobre Israel no ano 70. Apocalipse 14, 7. Viu aí esse juízo que a Baby Brasil falou? O arrebatamento, o apocalipse, aconteceu no ano 70. O seu juízo glorifica, pois chegou a hora do seu juízo de Israel. Se você entender a graça, você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Tá bom? É isso aí. Peço que você acesse a playlist do canal. Eu tenho mensagens focadas em determinados temas. Eu tenho mensagens só de dízimo, a aberração do dízimo, só de inferno, só de diabo, só de salvação. Eu tenho várias mensagens, lobos na graça, o sistema corrupto que está aí no nosso meio. Várias mensagens focadas em determinados temas, para você crescer na graça e no conhecimento e principalmente compartilhar com outras pessoas. Acesse a playlist do canal. Já é inscrito no canal? Peço que você se inscreva no canal. Eu nunca vou pedir dinheiro aqui a ninguém. 1 Coríntios 9,18. Que eu apresento o Evangelho de graça, gratuitamente, sem cobrar nada de ninguém. Se inscreva no canal. Tem muita gente que gosta do canal, mas ainda não se inscreveu. Dá só um clique aí, se inscrever-se. Clica no sininho e coloca todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem, o YouTube avisa você. Já deu like? Quando você dá um like, dá um joinha, você já está ajudando o canal Acorda, Povo de Deus. Deixe seu comentário, o que foi que você achou dessa mensagem? O que foi que você achou aí? Conta a sua história aí com relação a carnaval. Qual é a sua opinião com relação a essa discussão aí entre Baby Brasil e a Ivete Sangalo? Qual a sua opinião? Deixa teu comentário e principalmente compartilha com outras pessoas. A gente, quando estava no sistema religioso evangélico, a gente compartilhava com força mensagens de medo e terror. E agora a gente às vezes fica meio constrangida para compartilhar uma mensagem da graça. Tem até uma estratégia que eu já falei aqui. Bota aí no grupo do WhatsApp, de Facebook, da família. Gente, o que é que vocês acham dessa mensagem aí? Eu achei interessante. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Tenta conquistar mais um inscrito no canal. Já pensou se cada inscrito conquistasse mais um inscrito? O canal ia dobrar o número de visualizações, de compartilhamentos, de pessoas ouvindo uma mensagem da graça pela primeira vez. Tem muitos filhos da Livre que precisam ouvir uma mensagem da graça. Tá certo? Meu canal de comunicação continua. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.